Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, irmãos e irmãs. Iniciamos hoje mais um mês. Hoje é dia 1º de fevereiro, da 4ª semana do tempo comum. E é com muita alegria que nós nos encontramos para ouvir a palavra de Deus. Palavra de vida, palavra de libertação. Vamos ver o Evangelho dia de hoje. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, escrito segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus atravessou de novo numa barca para outra margem. Uma numerosa multidão se reuniu junto dele e Jesus ficou na praia. Aproximou então um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Quando viu Jesus, caiu a seus pés e pediu com insistência: "Minha filhinha está nas últimas. Vem e põe a mão sobre ela, para que ela sare viva." Jesus então o acompanhou. Uma numerosa multidão o seguia e o comprimia. Ora, achava-se ali uma mulher que há 12 anos estava com uma hemorragia. Tinha sofrido nas mãos de muitos médicos, gastou tudo o que possuía. Em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se dele por detrás, no meio da multidão, e tocou na sua roupa. Ela pensava: se eu menos tocar na roupa dele, ficarei curada. A hemorragia parou imediatamente e a mulher sentiu dentro de si que estava curada da doença. Jesus logo percebeu que uma força tinha saído dele e, voltando-se no meio da multidão, perguntou: "Quem tocou na minha roupa?" Os discípulos disseram: "Estás vendo a multidão que te comprime e ainda perguntas: quem me tocou?" Ele, porém, olhava ao redor para ver quem havia feito aquilo. A mulher, cheia de medo e tremendo, percebendo o que lhe havia acontecido, veio e caiu aos pés de Jesus e contou-lhes toda a verdade. Ele lhes disse: "Filha, a tua fé te curou. Vá em paz e fica curada dessa doença." Ele estava ainda falando quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e disseram a Jairo: "Tua filha morreu. Por que ainda incomodar o mestre?" Jesus, ouvindo a notícia, disse ao chefe da sinagoga: "Não tenhas medo, basta ter fé." E não deixou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e seu irmão João. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a confusão e como estavam chorando e gritando. Então ele entrou e disse: "Por que essa confusão e esse choro? A criança não morreu, mas está dormindo." Começaram então a caçoar dele.
Mas ele mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe da menina e os 3 discípulos que havia acompanhado. Depois entraram no quarto onde estava a criança. Jesus pegou na mão da menina e disse: Talita cum, que quer dizer, menina, levanta-te. Ela levantou-se imediatamente e começou a andar, pois tinha 12 anos. E todos ficaram admirados. Ele recomendou com insistência que ninguém ficasse sabendo daquilo e mandou dar de comer à menina. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, acabamos de ouvir o Evangelho de São Marcos, capítulo 5, versículos de 21 a 43. É o Evangelho que nós acabamos de ouvir. Irmãos e irmãs, 2 mulheres são curadas no Evangelho. 2 mulheres foram curadas no Evangelho de hoje. A hemorragiça, o que tem hemorragia, e a menina. A primeira ao tocar Jesus e a segunda ao ser tocada por ele. O encontro com Jesus nos salva. A fé é valorizada no Evangelho de hoje, porque ela é nosso passo que temos que dar para chegar até Jesus e ser salvos por ele. A tua fé te salvou. Aqui nós vemos, diante da cura destas 2 mulheres, a fé. Eu diria, primeiro passo, a fé de Jairo. Eu fico até imaginando e convidaria que vocês pudessem também imaginar. Ele tinha a última segurança em Jesus. Ele vem desesperado dizer a Jesus que a sua filha está muito mal, está doente, mas que Jesus fosse lá, tocasse na menina e ela ficaria curada. Então aqui nós vemos a fé de Jairo. A fé de Jairo. Jesus vai indo até a casa de Jairo. Uma grande multidão o seguia. E nesse caminhar aparece uma outra mulher que sofria de hemorragia há muitos anos, que também demonstra fé. Ela pensa, se eu tocar no manto dele, na roupa dele, eu ficarei curada. E isto aconteceu. Ela foi curada pela fé. Quando Jesus ainda está falando, vem a notícia da casa de Jairo dizendo: a sua filha morreu. Você que é pai, você que é mãe, pode imaginar o desespero do Jairo. Mas ali Jesus vai dizer: não tenhas medo, tenha fé. E chegando na casa de Jairo, a criança viveu. Meu irmão, minha irmã, rezemos hoje para que nós tenhamos uma fé inabalável em Jesus Cristo. Jesus é nosso Deus. Não há o que temer quando nós confiamos e quando nós nos entregamos nas mãos de Jesus. Que você no dia de hoje possa fazer essa experiência de se colocar-se totalmente nas mãos de Jesus. Que nós possamos no dia de hoje também rezar: Senhor, eu creio, mas aumentai a minha fé. Que o Senhor o abençoe, os proteja e os guarde no dia de hoje. O Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja Jesus Cristo, para sempre seja louvado.